Seja muito bem-vindo ao nosso momento de oração e meditação de hoje. É uma alegria imensa, uma verdadeira bênção, contar com a sua presença, com a sua fé e com o seu coração aberto aqui conosco para juntos fortalecermos a nossa caminhada espiritual. Hoje, nós vamos mergulhar em um tema de profunda sensibilidade e poder. A oração à Santa Dulce dos Pobres, a nossa amada irmã Dulce, cujo coração, como diz o nosso tema, ardia de amor por Vós Senhor e pelos irmãos. Quantas vezes nós sentimos o nosso coração frio, distante, endurecido pelas batalhas da vida? Quantas vezes olhamos para o lado e sentimos dificuldade de amar, de perdoar, de servir ao próximo com a mesma dedicação que ela teve? Quantas vezes a dureza da rotina, as decepções e as lutas diárias tentam apagar essa chama de caridade e compaixão que Deus plantou em nós? Hoje vamos clamar pela intercessão poderosa do anjo bom da Bahia, para que o nosso coração também se acenda, para que o fogo do Espírito Santo nos consuma de amor. E para esta jornada de hoje, onde buscamos reacender o amor que serve, o amor que cura, o amor que protege, nós não estamos sozinhos. Nós vamos invocar de maneira especial a presença e o auxílio dos 3 santos arcanjos de Deus, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Você pode se perguntar, qual a ligação deles com o amor ardente de Irmã Dulce? A ligação é total e fundamental. São Miguel Arcanjo, o grande guerreiro de Deus, entra hoje em nossa vida com a sua espada de luz. A sua missão específica hoje é defender essa chama de amor dentro de nós. Ele vem para combater todo o egoísmo, toda a frieza espiritual, toda a indiferença e toda a influência maligna que tenta nos fazer olhar apenas para as nossas próprias dores, esquecendo o sofrimento do irmão. São Miguel defende a nossa capacidade de amar como Irmã Dulce amou, com coragem, sem medo de enfrentar os dragões da injustiça e da miséria. Depois, invocaremos São Gabriel Arcanjo, o mensageiro das boas novas, o arcanjo da anunciação. Ele vem hoje para anunciar ao nosso coração aflito que para Deus nada é impossível. Ele vem trazer a boa notícia de que mesmo que seu coração esteja endurecido ou que sua família esteja vivendo na frieza, o milagre do amor pode acontecer. Assim como anunciou a Maria o milagre da vida, São Gabriel anuncia hoje a providência divina para que possamos ser instrumentos de caridade, assim como foi Irmã Dulce, que muitas vezes tirou do nada para dar tudo aos pobres. E por fim, São Rafael Arcanjo, o arcanjo da cura, cujo nome significa Deus cura. Ele vem hoje para tocar nas feridas da nossa alma que nos impedem de amar plenamente. Sabe aquela mágoa antiga que você guarda? Aquele ressentimento que esfriou seu coração? Aquela doença física que tem tirado a sua força de servir? São Rafael vem trazer a cura divina, o remédio de Deus, para restaurar nossa saúde física, emocional e espiritual, nos dando um coração sadio e disposto, um coração semelhante ao de Irmã Dulce, pronto para a missão. E para que este nosso momento seja completo e poderoso, eu peço que você prepare agora, aí ao seu lado, um copo com água. Pode pegar, eu espero. Deixe esse copo de água próximo de você, próximo do seu computador, do seu celular, ou coloque a sua mão sobre a garrafa de água da sua família. Prepare esse copo com fé, pois ao final da nossa oração, esta água será consagrada, será abençoada pela graça de Deus. Ela se tornará um canal da graça divina, um remédio espiritual para você e para sua família, trazendo a proteção, a providência e a cura que estamos clamando hoje, sob a intercessão de Irmã Dulce e dos santos arcanjos. Lembre-se, Deus age nos detalhes. A sua fé neste exato momento, a sua decisão de estar aqui já está movendo o coração de Deus. Fique conosco até o fim,
porque o céu está aberto sobre nós neste momento. Agora, escreva seu primeiro nome nos comentários para receber sua bênção da irmã Dulce. Altíssimo Deus, Criador de todas as coisas, Pai de infinita bondade, fonte de todo amor, luz e misericórdia. Neste momento sagrado, nós nos colocamos diante da Tua Majestade, não por nossos méritos, mas pela Tua infinita compaixão. Queremos elevar nosso coração a Ti, inspirados pelo exemplo luminoso da Tua serva, Santa Dulce dos Pobres. Ela, que em vida foi um reflexo tão puro do Teu amor, ela, cujo coração ardia de uma caridade incansável por Ti no rosto de cada irmão sofredor. Nós olhamos para o nosso próprio coração, Senhor, e quantas vezes o encontramos frio, endurecido pelo egoísmo, cansado das lutas, indiferente à dor do próximo. Hoje, nós queremos aprender com ela a amar de verdade. Por isso, neste exato instante, nós fazemos a nossa oração inicial de entrega total a Ti. Nós Te entregamos, Senhor, a nossa vida. Cada segundo do nosso respirar, cada pensamento, cada palavra, cada ação, tira de nós, Pai, a ilusão de que temos o controle. Quantas vezes tentamos guiar nossos próprios passos e acabamos feridos e frustrados? Hoje, nós soltamos as rédeas. Toma a nossa vida, Deus, e fazei dela um instrumento útil ao Teu reino, um canal do Teu amor, assim como fizeste com a vida de irmã Dulce. Ensina-nos a gastar nossos dias, não apenas para nós mesmos, mas para a Tua glória e para o bem daqueles que colocas em nosso caminho. Nós Te entregamos a nossa casa, cada cômodo, cada parede, a porta de entrada e as janelas. Que o nosso lar não seja um castelo de egoísmo, mas um santuário da Tua presença, um lugar de paz, de perdão e de acolhimento. Que quem entre em nossa casa sinta o Teu abraço e a Tua paz. Nós Te entregamos a nossa família. Ah, Altíssimo Deus, Tu conheces as nossas batalhas familiares, as palavras não ditas, as mágoas guardadas, as preocupações com os filhos, a saúde dos nossos pais, a frieza no casamento. Nós colocamos cada membro da nossa família sobre o Teu altar. Cobre-os com Teu amor. Que o exemplo de caridade de irmã Dulce, que via Cristo em cada um, nos ensine a ver Cristo nos nossos familiares, a amá-los e servi-los com paciência e ternura. Nós Te entregamos os nossos caminhos, o caminho do nosso trabalho, os caminhos da nossa saúde, os caminhos da nossa vida financeira, os caminhos da nossa fé. Quantos desses caminhos parecem bloqueados, Senhor? Quantas portas fechadas, quanta incerteza sobre o futuro. Nós entregamos a Ti o nosso passado para que seja curado, o nosso presente para que seja santificado e o nosso futuro para que seja guardado pela Tua providência. E porque sabemos, Deus, que ao decidir viver uma vida de entrega e de amor, nós despertamos a fúria do inimigo que tenta nos esfriar, nos paralisar com o medo e nos encher de egoísmo, nós suplicamos humildemente, mas com autoridade. Envia sobre nós, sobre esta oração, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, os Teus 3 poderosos arcanjos guerreiros. Envia, Senhor, São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, que ele venha agora com a sua espada de luz para defender a nossa capacidade de amar. Que São Miguel nos proteja de todo espírito de frieza, de indiferença, de avareza e de egoísmo. Que ele defenda a nossa família de toda contenda e divisão e proteja a nossa casa contra todo ataque que tenta roubar a nossa paz e a nossa caridade. Envia, Senhor, São Gabriel Arcanjo, o mensageiro da Tua palavra, que ele venha anunciar ao nosso coração que, assim como irmã Dulce, nós também podemos fazer milagres com o pouco que temos, se confiarmos na Tua providência. Que São Gabriel traga a boa notícia do milagre que esperamos, abrindo as portas que o mundo fechou e providenciando o necessário para que possamos ser também
canais de bênção para os outros. Envia, Senhor, São Rafael Arcanjo, o teu remédio divino, que ele venha curar o nosso coração doente, curar as feridas da alma, as mágoas, os ressentimentos que nos impedem de amar e perdoar. Que São Rafael traga a cura para o nosso corpo cansado, para as nossas doenças, dando-nos saúde e vigor para servir. Assim como Irmã Dulce serviu incansavelmente, mesmo em meio às suas próprias fragilidades físicas. Aceita, ó Pai, a nossa entrega, que guardados pelos santos arcanjos e inspirados por Santa Dulce, possamos ter um coração que arde de amor por Ti e pelos irmãos. Amém. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, nós te invocamos neste momento. Tu que és o terror dos demônios, o defensor das almas e o guardião da Igreja de Cristo, apresenta-te agora em nosso favor. O tema da nossa oração hoje, grande guerreiro de Deus, é um clamor por um coração ardente de amor, um coração como o de Santa Dulce, que queimava de caridade por Deus e pelos irmãos. E nós sabemos, São Miguel, que o inimigo de Deus luta com todas as suas forças para apagar essa chama divina dentro de nós. O inimigo odeia a caridade, ele odeia o perdão, ele odeia a misericórdia. Por isso, ele nos ataca sem cessar. Quantas vezes, São Miguel, o inimigo sopra o vento gelado da indiferença sobre nós, fazendo-nos passar pelo sofredor e fingir que não o vimos. Quantas vezes ele nos torna cegos para a dor daquele que está dentro da nossa própria casa. Quantas vezes ele semeia o veneno do egoísmo em nosso coração, fazendo-nos pensar apenas em nossos próprios problemas, em nossas próprias contas, em nossas próprias dores, enquanto o mundo ao nosso redor padece. Quantos lares hoje estão espiritualmente frios, não por falta de conforto material, mas por falta de amor, porque o inimigo conseguiu construir muralhas de silêncio e orgulho entre marido e mulher, entre pais e filhos. Quantas pessoas que estão ouvindo esta oração agora estão sendo ferozmente atacadas por espíritos de avareza, de orgulho, de vaidade, que as impedem de se doar, de servir, de partilhar como Irmã Dulce se doou? Quantas setas de inveja e calúnia são lançadas neste exato momento contra aqueles que decidiram fazer o bem, que tentam ajudar o próximo, que se levantam para servir a Deus? Quantos de nós estamos neste momento com o coração duro, petrificado, incapaz de perdoar uma ofensa, porque o inimigo nos convenceu de que guardar rancor é a nossa única defesa? Quantos jovens estão sendo iludidos por valores mundanos que apagam a compaixão e exaltam o egoísmo? Quantos idosos estão sofrendo em silêncio, vítimas da frieza e do abandono daqueles que eles tanto amaram? Por isso, Arcanjo Miguel, nós suplicamos, visita a nossa casa agora, entra com a tua espada de luz e com o teu escudo de proteção. Passa pela porta de entrada da nossa casa, que toda pessoa mal intencionada, toda influência negativa, todo espírito de contenda, toda força maligna que tente entrar para esfriar o amor da nossa família, seja agora expulsa e acorrentada aos pés da cruz de Cristo. Sela as nossas janelas, São Miguel. Que nenhuma seta de inveja, nenhuma palavra de maldição, nenhuma fofoca lançada contra a nossa capacidade de amar e prosperar encontre brecha para entrar. Visita cada cômodo, São Miguel. Purifica o quarto do casal para que o amor, o diálogo e o respeito voltem a arder. Visita o quarto dos nossos filhos, protegendo a mente e o coração deles contra as influências do mundo que ensinam o egoísmo. Visita a nossa sala para que ela seja um lugar de acolhimento e partilha, e não de indiferença e solidão diante de uma tela. Defende, Arcanjo Miguel, as nossas crianças. Protege a inocência delas contra o egoísmo. Defende os nossos jovens. Livra-os das armadilhas do inimigo que lhes oferece prazeres vazios em troca da verdadeira caridade.
Defende os pais e mães de família, dá-lhes força para que o cansaço do trabalho não mate a ternura. Defende os nossos idosos, protege-os da solidão e do abandono. Nós te pedimos, guerreiro de Deus, que nos defendas dos nossos inimigos visíveis. Aquelas pessoas que por inveja ou maldade tentam sabotar nosso trabalho, nossa paz e nossa missão de caridade. Mas defende-nos principalmente dos inimigos invisíveis, os espíritos malignos especialistas em semear a discórdia, a frieza espiritual, o orgulho e a indiferença. A batalha espiritual que travamos hoje é contra o coração de pedra. Quebra agora, São Miguel, toda a muralha de gelo que o inimigo construiu ao redor do nosso coração. Corta com tua espada toda a raiz de egoísmo. Expulsa todo o demônio de avareza que nos impede de partilhar, assim como Irmã Dulce partilhou. Se você crê que São Miguel está defendendo sua casa e seu coração de toda frieza espiritual, escreva com fé nos comentários: pelo poder de São Miguel, que meu coração seja defendido de todo egoísmo e indiferença. São Gabriel Arcanjo, mensageiro de Deus, portador das boas novas e anunciador dos milagres do Altíssimo. Nós nos voltamos a Ti neste exato instante, porque há muitos corações aflitos acompanhando esta oração. Há pessoas aqui conosco que se encontram em situações urgentes, que olham para a própria vida, para suas finanças, para sua casa e só conseguem enxergar o impossível. Pessoas que, ao ouvirem o tema de hoje sobre o coração ardente de amor de Santa Dulce, talvez pensem: como posso ter um coração ardente de caridade se me falta o pão? Como posso ajudar o próximo se eu mesmo estou atolado em dívidas e necessidades urgentes? São Gabriel, tu és o arcanjo da providência divina, aquele que traz a solução onde o homem não vê saída. Quantos pais e mães de família estão aqui hoje com o coração apertado, rezando de madrugada porque olham o armário e a geladeira e não sabem como vão alimentar seus filhos nos próximos dias? Quantas pessoas estão desempregadas há meses, talvez anos, já cansadas de distribuir currículos, ouvindo não atrás de não, e começam a sentir a frieza do desespero tomar conta da alma? Quantos jovens estão aqui, cheios de sonhos, com o diploma na mão, mas não conseguem a primeira oportunidade de trabalho, vendo seus planos de construir uma família e servir a Deus sendo adiados? Quantos casais estão vendo o amor esfriar, não por falta de sentimento, mas porque as brigas por causa de dívidas e da falta de dinheiro se tornaram uma rotina insuportável? Quantas pessoas solteiras estão aqui, lutando sozinhas para pagar o aluguel, sentindo o peso da responsabilidade e clamam por um milagre financeiro para poderem respirar? Quantos idosos nos acompanham, que depois de uma vida inteira de trabalho, recebem uma aposentadoria que mal dá para os remédios e dependem de uma providência urgente para viverem com dignidade? Quantos de nós estamos com o nome sujo, presos em empréstimos, sem conseguir ver uma luz no fim do túnel, e essa situação nos impede de ter paz e de ser canal da graça para os outros? Quantas causas na justiça, quantos papéis parados, quantas heranças bloqueadas que estão impedindo a sua família de acessar um recurso que é seu por direito? Mas tu, São Gabriel, foste o escolhido de Deus para anunciar o maior de todos os milagres. Tu entraste na casa de Maria, uma jovem simples, e anunciaste o impossível, que ela conceberia o Filho de Deus. E diante da pergunta dela, tu deste a sentença que sela o nosso destino de fé, porque para Deus nada é impossível. Santa Dulce dos Pobres viveu esta verdade todos os dias. Ela não tinha dinheiro, não tinha recursos, mas ela tinha a fé nessa promessa. Ela confiava tão cegamente na providência divina que construiu hospitais e abrigos literalmente do nada, porque ela sabia que para Deus nada é impossível. E é esta mesma promessa que tu vens anunciar ao nosso coração aflito hoje, São Gabriel.
Para você que está desempregado, Deus já está preparando a porta de emprego que ninguém poderá fechar. Para você que está endividado, Deus está enviando a providência inesperada que vai quitar essa dívida. Para você, mãe, que se preocupa com o pão de amanhã, o milagre da multiplicação vai acontecer na sua despensa. Receba esta promessa. O milagre que você precisa para que seu coração se acalme e possa voltar a arder de amor e gratidão e não de angústia está sendo decretado no céu agora. Nós vamos voltar aqui, neste canal, para ler o seu testemunho. O testemunho daquela porta que se abriu, daquele dinheiro que apareceu, daquela causa na justiça que se resolveu. O seu milagre urgente vai chegar. Declare sua fé nos comentários. Escreva com toda a sua esperança. São Gabriel Arcanjo, manifesta o milagre urgente da providência em minha vida. São Rafael Arcanjo, o remédio de Deus, o anjo que o Altíssimo envia para curar nossas enfermidades e nos guiar em nossas jornadas mais difíceis. Nós te saudamos, Arcanjo da Cura, e lembramos da tua missão santa, registrada nas Escrituras, quando acompanhaste o jovem Tobias. Tu não apenas o protegeste, mas usaste o fel de um peixe para curar a cegueira de seu pai, Tobit. Hoje, São Rafael, nós te suplicamos, olha para a nossa cegueira. Não apenas a cegueira dos olhos físicos, mas a cegueira da alma, a cegueira do coração. Irmã Dulce, nosso tema de hoje, tinha um coração que via. Ela via Cristo no rosto de cada doente, de cada pobre, de cada abandonado. O coração dela ardia de amor porque os seus olhos espirituais estavam curados e abertos para a realidade do próximo. Mas nós, São Rafael, quantos de nós estamos cegos pelo egoísmo? Quantos de nós passamos pelo irmão que sofre e não o vemos porque a catarata da indiferença cobre nosso olhar? Quantos de nós temos um coração doente, incapaz de amar? Por isso, clamamos pelos 3 tipos de cura que só tu, como mensageiro de Deus, podes nos trazer. Primeiramente, te pedimos, São Rafael, a cura mental e emocional. O mundo em que vivemos é frio e muitas vezes cruel, e isso adoece a nossa alma. Quantas pessoas estão orando conosco agora com o coração partido pela traição, pela ingratidão, pela rejeição? Quantas pessoas carregam feridas de infância, traumas de abandono, que as fizeram construir muros ao redor de si mesmas, impedindo-as de amar e de confiar novamente? Quantas pessoas sofrem em silêncio com a depressão, com crises de ansiedade, com uma tristeza profunda que rouba a alegria de servir a Deus? Quantos estão exaustos, esgotados mentalmente, sentindo que não têm mais força para amar nem a si mesmos, quanto mais aos outros? Toca nessas mentes cansadas, São Rafael. Cura essas memórias doloridas. Arranca toda a raiz de amargura e todo o ressentimento que hoje congela o nosso coração e nos impede de ter um coração ardente como o de Irmã Dulce. Em segundo lugar, te pedimos a cura espiritual. Esta é a doença mais profunda, o coração que se tornou de pedra. Quantos de nós estamos aqui, mas a nossa fé esfriou? Quantos de nós estamos vivendo no pecado, em vícios, em uma vida dupla? E isso endureceu nosso coração para a voz de Deus e para a necessidade do irmão. Quantos de nós fomos feridos dentro da própria igreja, dentro da própria caminhada de fé, e hoje estamos céticos, distantes, incapazes de sentir o fogo do Espírito Santo? Cura a nossa tibieza espiritual, São Rafael. Restaura a nossa fé. Quebra a crosta do egoísmo e da soberba. Dá-nos um coração novo, um coração de carne, sensível, compassivo, um coração que queime de amor por Jesus. E por fim, São Rafael, te pedimos a cura física. Tu és o remédio de Deus. Santa Dulce dedicou sua vida a cuidar dos doentes. Ela sabia o valor de um corpo saudável, não por vaidade, mas para poder servir. Mas ela também sabia o valor do sofrimento oferecido a Deus. Quantas pessoas que nos ouvem agora estão em uma cama de hospital ou em casa, lutando contra uma doença grave?
Quantos estão sentindo dores crônicas neste exato momento? Dores que ninguém vê, um sofrimento silencioso que rouba suas forças. Quantos estão aguardando o resultado de um exame com o coração na mão? Quantos estão desenganados pela medicina? Nós te pedimos, Arcanjo Rafael, visita cada enfermo, traz o alívio para a dor, traz a cura para o câncer, para a diabetes, para os problemas de coração, para as doenças da alma que se manifestam no corpo. E queremos pedir especialmente pelos profissionais de saúde, pelos médicos, enfermeiros, cuidadores, como Irmã Dulce foi. Dá-lhes sabedoria, paciência e compaixão, que eles sejam teus instrumentos de cura. E a você que cuida de um familiar doente que está cansado, que São Rafael restaure as suas forças. Pedimos também a cura dos relacionamentos, que adoeceram pela falta de amor e pelo egoísmo. Restaura casamentos, São Rafael, onde a frieza tomou o lugar da caridade. Cura a relação entre pais e filhos. Mesmo no meio do seu sofrimento, saiba que o anjo da cura está ao seu lado, caminhando contigo, assim como caminhou com Tobias. Você não está sozinho. Se você recebe esta oração de cura, comente agora com toda a sua fé. São Rafael Arcanjo, traz a cura e a restauração necessária para um coração que arde de amor. Agora, nós entramos em um momento de autoridade espiritual, um momento de batalha. O tema da nossa oração hoje é sobre ter um coração ardente de amor, como o de Santa Dulce. E nós precisamos entender que existe uma guerra espiritual declarada exatamente contra isso. O inimigo de Deus não teme uma fé teórica, ele teme uma fé que age, ele teme o amor que serve, ele teme a caridade que transforma. O maior ataque do inimigo contra nós não é o barulho, mas o frio. É o espírito de egoísmo, o espírito de indiferença. Por isso, de pé na nossa fé, sob a proteção poderosa de São Miguel Arcanjo, nós entramos nesta guerra espiritual. Nós nos levantamos contra os inimigos invisíveis, os espíritos malignos que são especialistas em endurecer corações. Nós declaramos guerra, em nome de Jesus, contra todo espírito de frieza espiritual que tenta se alojar em nossa alma. Nós repreendemos o espírito de indiferença, esse demônio gelado que nos faz passar pela dor do nosso irmão e fingir que não vimos, que nos faz assistir à tragédia alheia e apenas mudar de canal. Nós renunciamos a todo espírito de avareza, que fecha as nossas mãos, que nos faz ter medo de partilhar, que nos impede de confiar na providência divina como Irmã Dulce confiava. Que caia por terra agora toda a fortaleza de orgulho que nos impede de servir aos mais humildes, que nos impede de pedir perdão e de perdoar. O inimigo ataca a nossa mente. Ele lança setas diárias de pensamentos negativos para congelar o nosso amor. Quantas vezes essa voz sussurra no seu ouvido: não adianta ajudar você, sempre é traído. Pense primeiro em você, ninguém está pensando em você. Guarde essa mágoa, essa pessoa não merece seu perdão. Você já está cansado demais, não tem mais nada para dar. Nós silenciamos essas vozes mentirosas. Nós colocamos o capacete da salvação e declaramos que a nossa mente é de Cristo e nela habita a compaixão e a caridade. O inimigo ataca os nossos relacionamentos e o nosso trabalho. Ele sabe que se ele destruir a caridade no nosso lar, ele destrói a nossa base. Nós repreendemos todo espírito de divisão que age na nossa casa, causando brigas frias, silêncios que matam, falta de paciência entre marido e mulher, rebeldia nos filhos. Nós repreendemos os ataques no nosso ambiente de trabalho, a fofoca que destrói reputações, a competição desleal que nos faz ver o colega como um inimigo, a injustiça do chefe que nos faz querer desistir. Nós pedimos a São Miguel Arcanjo que nos defenda também dos nossos inimigos visíveis,
Aquelas pessoas que, movidas pela inveja ou pela maldade, zombam da nossa fé, tentam sabotar nossas boas obras, que ridicularizam a nossa tentativa de viver a caridade. Nós não pedimos vingança, Senhor, mas pedimos a Tua justiça e a Tua proteção. Que as ações delas sejam neutralizadas e que o coração delas seja tocado pelo Teu amor, mas que as setas delas não nos atinjam. Nós usamos a nossa autoridade espiritual. O inimigo quer uma fé morta, uma fé de aparências, uma fé sem obras. Nós não aceitamos. Nós declaramos que a nossa fé será viva, operante, ardente como a de irmã Dulce. Todo ataque do inferno para esfriar o nosso coração, para nos tornar egoístas, para nos paralisar na indiferença, perde a força e o poder agora, em nome de Jesus. Declare a sua vitória contra o ataque específico que você sofre. É o egoísmo? É a frieza no casamento? É a inveja no trabalho? Declare sua vitória nos comentários. Escreva com fé. São Miguel Arcanjo me livra de todo espírito de egoísmo e frieza. Nós clamamos a Deus por cura física, clamamos por providência material, clamamos por libertação dos nossos inimigos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, de que adianta ter a despensa cheia, o corpo são e o emprego garantido, se quando chegamos em casa encontramos um deserto de afeto? De que adianta ter sucesso no mundo lá fora, se dentro do nosso lar reina a frieza, o silêncio, a mágoa e a divisão? O nosso tema de hoje é o coração ardente de amor de Santa Dulce dos Pobres. Ela, o anjo bom da Bahia, amava os estranhos, acolhia os leprosos, beijava os doentes, porque via Cristo em cada um deles. E nós, quantas vezes nós falhamos em enxergar Cristo naquele que dorme ao nosso lado, no nosso cônjuge? Falhamos em amar nossos próprios pais, nossos próprios filhos, nossos próprios irmãos. O egoísmo e a frieza espiritual que combatemos hoje encontram seu campo de batalha mais fértil dentro das nossas famílias. Quantos casamentos estão orando conosco agora, mas estão destruídos na prática? Casais que vivem debaixo do mesmo teto como dois estranhos, onde a indiferença tomou o lugar da paixão, onde o silêncio substituiu o diálogo, onde as acusações são a única forma de comunicação. Quantos maridos e mulheres estão com o coração gelado pela traição, pela mentira, pela falta de respeito e não conseguem mais perdoar? Quantos pais e mães estão aqui com a alma sangrando pelo distanciamento dos seus filhos? Filhos que cresceram e se tornaram frios, ingratos, que não honram pai e mãe. Ou talvez filhos que se perderam no mundo, nas drogas, nas más companhias e hoje tratam a família com agressividade e desprezo. Quantos filhos estão aqui, sentindo-se órfãos de pais vivos? Pais que estão presentes fisicamente, mas completamente ausentes emocionalmente, que nunca disseram "eu te amo", que nunca deram um abraço apertado, que só souberam cobrar ou criticar. Quantos irmãos de sangue estão aqui que não se falam mais? Irmãos que cresceram juntos, mas que hoje o orgulho, uma briga por herança, uma disputa por atenção, uma palavra maldita, construiu um muro de gelo que parece impossível de derreter. A raiz de tudo isso é o ressentimento, é a mágoa guardada. É o orgulho que impede de pedir perdão e a dureza de coração que impede de liberar o perdão. O inimigo se alegra com famílias divididas, porque uma família fria não evangeliza, não prospera, não tem paz. Por isso, nós pedimos agora a intervenção divina. Assim como irmã Dulce tinha um coração que ardia de amor e compaixão, nós suplicamos: Senhor, derrama esse mesmo amor sobre os nossos lares. Envia São Rafael Arcanjo para curar as feridas emocionais, para arrancar toda a raiz de amargura, para curar as memórias de abandono e rejeição. Envia São Gabriel Arcanjo para anunciar o milagre da reconciliação. Quebra o orgulho, quebra o silêncio. Nós pedimos a graça sobrenatural do perdão.
A graça de olharmos para nosso familiar, não com os olhos da mágoa, mas com os olhos da misericórdia, como irmã Dulce olhava para o sofredor. Nós profetizamos a restauração. Onde havia ódio, voltará o amor. Onde havia indiferença, voltará o diálogo e a ternura. Onde havia divisão, haverá harmonia e união. Aquele filho distante vai procurar os pais. Aquele casal que pensava em divórcio vai se abraçar e recomeçar. Aqueles irmãos brigados sentirão saudades e buscarão a paz. Se você crê no milagre da restauração da sua família, comente com fé: São Rafael Arcanjo, restaura a harmonia e o amor em minha família. Chegamos agora ao momento culminante da nossa oração, o momento de selar no céu e na terra as graças que suplicamos. Pegue agora, com muita fé, o seu copo com água, aquele que você preparou no início do nosso encontro. Se você não pegou, pode pegar agora rapidamente. Coloque a sua mão sobre esta água. Hoje, nós meditamos e clamamos pela intercessão de Santa Dulce dos Pobres, pedindo a Deus um coração que arda de amor por Ele e pelos irmãos. Que este amor, que é o próprio Deus, seja derramado agora sobre esta água. Altíssimo Deus, nós te pedimos, envia o teu Espírito Santo sobre esta água, que pela intercessão poderosa de Santa Dulce, o anjo bom da Bahia, e pela presença e ministério dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, esta água seja agora consagrada, que ela se torne para nós um sinal sacramental da tua graça. Nós declaramos que esta água será fonte de cura. Ao beber dela, que todo coração frio seja aquecido. Que toda doença física, emocional e espiritual, especialmente aquelas causadas pelo egoísmo, pela mágoa e pela indiferença, comecem a ser curadas pelo poder de São Rafael. Declaramos que esta água será fonte de proteção, que ao beber dela, ou ao aspergi-la em sua casa, São Miguel Arcanjo estabeleça um muro de defesa, que ela expulse todo espírito de contenda familiar, toda inveja no trabalho e toda frieza espiritual. Declaramos que esta água será fonte de libertação e providência, que ela lave a alma de todo ressentimento, que ela quebre as correntes do orgulho que te impedem de perdoar, que ela abra os caminhos para a providência de São Gabriel, para que, livres das necessidades, possamos também ser generosos como Irmã Dulce. Beba desta água com fé, dê dela para sua família, abençoe sua casa, seu local de trabalho, seus alimentos. Ela é o remédio de Deus para você. Quero agradecer de todo o coração pela sua presença, pela sua fé, por cada comentário, por cada súplica que fizemos juntos. É uma alegria imensa saber que não estamos sozinhos nesta caminhada. E eu te faço um convite especial. Esteja conosco aqui amanhã, neste mesmo horário, para o nosso próximo momento de oração e meditação diária. A nossa fé precisa ser alimentada todos os dias. E se esta oração foi uma bênção para você, se ela aqueceu o seu coração, não guarde esta graça só para si. Seja você também um instrumento de amor, como foi Irmã Dulce. Compartilhe este vídeo agora mesmo nos seus grupos, com seus amigos, com seus familiares. Quantas pessoas estão precisando de um coração mais quente, de uma cura, de uma proteção? Seja o canal da bênção para elas. E que sobre você, sobre sua casa e sobre toda a sua família, desça agora a bênção do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. Que o Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Que Ele te conceda, pela intercessão de Santa Dulce, um coração que arda de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo.